Olá, gente, tudo bem com vocês? Vocês não sabem o quanto que eu estou contente de estar aqui na aula 2 com vocês, vendo todo o resultado que já conseguimos na aula 1, toda a audiência que nós conseguimos na aula 1. Gente, é muito gratificante poder ter vocês aí do outro lado assistindo a gente e interagindo, participando, mandando as perguntas no WhatsApp, mandando as perguntas da pesquisa. Já vi várias, já tenho vários insights que logicamente são vocês que estão me dando esse gancho. Tá? Muito obrigado mesmo. Tá? Vamos dar aquela recapitulada rápida. Tá? Não esqueçam daquilo que eu falei na última aula. Vocês lembram do bonde da oportunidade? De você, ele não passa sempre, ele passa e você, quando ele passar, você segura no balaústre. Chegaram até a comentar o que é balaústre. Gente, balaústre é o passamão, é onde você pega para você subir na embarcação, no bonde, no ônibus, tá? É aquele passamão. Bacana? É isso aí, gente. Vamos nessa. Vamos recapitular tudo que foi falado na aula anterior. Um detalhe, gente. Não esqueçam que vocês precisam estar conectados, tá? Cadastrado nos grupos, tá? Inscritos no canal, lógico. Tá? E no final do evento, todos que estiverem cadastrados vão receber materiais em PDF de tudo que está sendo falado aqui e com algumas surpresas, alguns insights a mais, algum material a mais para que vocês possam utilizá-los no dia a dia de vocês. Então, queria recapitular como foi a minha primeira aula, o que eu falei na primeira aula. Vocês lembram que eu falei que os números do alumínio no Brasil estão crescendo. Nós falamos lá perto de 20%, que nós comentamos sobre um crescimento, sendo que é um crescimento pós-pandemia. Não sei se na sua cidade, na sua região, pelo menos próximo de mim, eu consigo ver inúmeros prédios sendo construídos. Se nós temos essa demanda, você concorda que o alumínio ele está dentro, ele está intrínseco ali dentro da construção civil. Então, isso aí é um sinal vigoroso da alta do alumínio no Brasil. Outra coisa que eu falei na aula 1 foi alguma coisa sobre a minha história. Os 30 anos que eu tenho de experiência, cabelinhos brancos e tudo mais, tá trazendo informação para vocês, trazendo conhecimento para vocês. Então, o que eu quero com isso daí é encurtar o espaço de tempo para que vocês não levem 20, 30, 10 anos para vocês chegarem aonde eu cheguei. Tá? Essa daí é a verdadeira intenção de quando a gente está aqui se propondo a fazer esse evento que eu entendo que é de muita importância para todo mundo. E eu quero deixar claro para vocês qual é a proposta desse evento. Né? São 4 aulas, já foi a aula 1, a aula 2 agora, tá? Aula 3 e bônus da aula 4, imperdível, aula 4, imperdível. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de ACM, mas é só ACM? Gente, não é só ACM, é tudo aquilo que existe por trás do ACM. Métodos construtivos, network, tá? Informação confiável. É isso daí que a equipe aqui, está pretendendo passar para vocês. Tá? Com um detalhe, tá? Esta é a primeira turma de 2021, ou seja, já estamos no final de 2021, mas é a primeira turma de uma escola da construtividade. Tá? Em 2022, nós vamos abrir essa escola com vários temas, vários segmentos, e eu já considero vocês como meus alunos.
tá? Alunos, não só alunos, como alunos e parceiros. E eu falei ali atrás, ou pelo menos na aula 1, para quem é esse evento? A quem se destina esse evento? Tudo bem que é para todos que estiverem com sangue nos olhos, ali vamos nessa, tá? Mas proprietários de serralheria, vidraçaria, empresas de comunicação visual, tá? Pessoas ligadas ao segmento da construção civil, onde você pode estar usando em um acabamento o ACM. Tá? Você já pensou que você pode substituir o ACM, o azulejo, por ACM? Pensa em quantos rejuntes você tem no azulejo. Tá? Se você colocar uma placa de ACM, ela é totalmente lisa. Então, perceba as inúmeras oportunidades. Se você trabalha com acabamentos, marceneiro, pintor, todos têm a oportunidade de vir a trabalhar com ACM. Pessoas que já trabalham com a construção civil. Como é que você vai entregar um trabalho de ACM? Você vai entregar um trabalho colocando o projeto na frente. Ou seja, eu falei bastante de projeto e é o projeto que vai trazer a comercialização para você. Um design, um arquiteto especializado em acabamento, ele vai trazer uma folha, uma visão para o proprietário. Você vai trazer um projeto de ponta a ponta. Um projeto executivo ele tem mais de 10 folhas, onde ele vai trazer os detalhes de acabamento, os detalhes das especificações técnicas, tudo que você precisa para que você tenha controle da obra. Agora, pegando o gancho do controle da obra, presta atenção, você tendo o controle da obra, você tem controle sobre aquilo que você vai entregar. Tendo controle sobre aquilo que você vai entregar, você está economizando tempo. Economizando tempo, a gente está mexendo no teu bolso. Tá? Você percebeu como a coisa é ampla? Falando também para engenheiros, proprietários de construtoras, arquitetos, percebam que trazendo as informações confiáveis para vocês, tá? Trazendo esse network de possibilidade da especificação técnica correta, do parceiro correto, de você ter um consultor próximo de você, você vai ter economia de tempo, tá? E para todo mundo sabe, né? Tempo é dinheiro. Você não consegue comprar 2 horas de tempo, certo? Também estou falando com vocês que são empreendedores e que buscam um novo ramo promissor para iniciar um negócio, né? Proprietários e profissionais de áreas afins, distribuidores de produtos, lojas de materiais de construção e serviços do ramo construtivo. Profissionais liberais, marceneiros, instaladores, eletricistas, que estejam buscando uma nova oportunidade lucrativa. E outras coisas que eu falei na aula 1, tá? Quais são os usos e benefícios do ACM, tá? Quais são as suas dores? Lembra que eu falei dores, necessidades desse mercado? Qual é o tamanho dessa oportunidade que eu venho trazendo para vocês? E eu queria abrir a mente de vocês para uma coisa que eu trago aqui que é muito importante. Tá? Vejam a seguinte equação: contexto de investimento versus retorno versus aprendizado. O que eu falei agora, né? Hoje em dia, a estrutura do aprendizado mudou demais.
Vamos pegar na minha época, falei para vocês, sou formado em arquitetura, e lá atrás nós tínhamos aulas de duração de 50 minutos. Tá? Cada aula, 50 minutos. Você imagina que para você conseguir se tornar um arquiteto, se formar em arquitetura, 5 anos de estudo. Isso aí vem mudando, vem tendo transformações. E essas transformações são percebidas aonde? No EAD, ensino à distância. E isso daí tem se mostrado uma opção de geração de renda imediata. Perceba que você está encurtando o tempo. Tá? A faculdade, lógico, eu não estou sendo contra o que foi ensinado e o que é ensinado nas faculdades, de jeito nenhum. Eu só estou mostrando para vocês que você pode encurtar esse tempo. E como que a gente vai encurtar esse tempo? Através de uma mentoria. Detalhe, hein? Mentoria não é consultoria. Consultoria, a gente vai lá, a gente recebe pela mentoria, pela consultoria e, logicamente, explica o que é para fazer. Se a pessoa quiser fazer, a pessoa faz. Tá? Não é consultoria, é uma mentoria. Isso aí é uma transformação do mercado inteiro, gente. E trazendo para vocês mais informações, ali atrás o que eu fazia e passei para vocês. Eu fazia cursos, eram cursos rápidos, mas o que era o curso? O curso eu trazia informações, passava essas informações para meus alunos na época presencialmente, tá? E eles, a partir das informações que eu passava para eles, eles desenvolviam as suas atividades. Perfeito? Consultoria, porque houve uma evolução e eu fui chamado para fazer as consultorias. O que é a consultoria? Consultoria é uma especificação técnica muito grande, abrangendo todo o aspecto, o cenário da obra, aonde eu vou falar detalhes e detalhes daquele processo e vou entregar isso aí para o cliente. Isso aí é muito gratificante quando a gente vê o resultado que aparece, por exemplo, naquele prédio da Avenida Paulista. Então, a gente se sente gratificado. Só que existe um detalhe. Às vezes a gente faz esse trabalho e o cliente simplesmente ele não dá sequência nesse trabalho. E o que é a mentoria? A mentoria é fazer com que o mentorado, quem que é o mentorado? É aquele cara que está quase chegando lá, já está fazendo alguma coisa, tá? Fazer aquele, eu estou falando aquele cara, aquele profissional, tá? Chegar até o mentor. E eu entendo que neste momento, para mim, a mentoria ela está se encaixando, porque é isso que eu estou querendo fazer com vocês. Encurtar distâncias, tá? Do ponto A para o ponto B em menor tempo. E o que nós vamos ver na aula de hoje? Tá? Gente, eu vou trazer os tópicos e depois a gente vai dar uma discorrida sobre cada um deles. Tá? Então, como ter controle total em um projeto com um método testado e utilizado por mim, que é de ponta a ponta. Como é que a gente vai formular um orçamento e proposta de fechamento? Projeto e processo construtivo, contratação de material e gestão de equipe, instalação, pós-venda, relacionamento, como vender um projeto e executar sem tirar recurso do bolso, como economizar, valorar em 15 a 20% seu projeto, atingindo essa margem de lucro só no projeto.
como estreitar relacionamento com fornecedores confiáveis, como trabalhar em parceria para ter um portfólio robusto. Bom, pegando então por tópicos, como eu falei para vocês, tá? O que é um projeto com método testado? Para isso aí eu preciso dar um exemplo para vocês. Lá atrás, o que a gente fazia? A gente pegava, ia até uma obra, fazia a medição de toda a obra, de tudo aquilo que você ia revestir de ACM, aonde você iria colocar o ACM. A partir daí você pegava, trazia todo esse material, sentava numa prancheta, numa mesa, começava a fazer o detalhamento disso daí, puxar traço mesmo, né, gente? E aí você pegava e via quantas placas que você iria estar utilizando do ACM, visto que você ia usar placas de X por Y. Aí você teria um plano de corte. Este plano de corte, de posse disso, você ia jogar para o pessoal de compras. O pessoal de compras ia comprar esse material para que esse material chegasse, pudesse ser usinado, pudesse ser modelado e então levado para a obra. Quanto tempo a gente fazia isso daí? Tá? Meses. Desde uma ponta a outra, meses. Como que a gente encurtou isso? A gente encurtou isso daí com muita tecnologia envolvida. Então você leva para uma obra uma planilha eletrônica. Nessa planilha eletrônica você começa a alimentar ela para que saia um plano de corte rápido. Então perceba o quanto tempo você já economizou em tudo isso. A partir desse plano de corte rápido que já saiu, você já ganhou esse tempo para que você tenha uma compra mais rápida, mais ágil. Tá? A placa chegou, usinou, cortou, usinou e montou, levou para a obra. O teu tempo fez isso, gente, olha, diminuiu muito. E aí, é isso que eu estou falando de um método, tá? É de você pegar e ter as ferramentas necessárias para que você possa fazer isso, encurtar. Hoje, não só hoje, sempre, tempo é dinheiro. Então nós estamos falando exatamente disso, de você economizar, de você ter um método dentro daquilo que você vai estar fazendo. Um método, um processo. Um outro detalhe seria a formulação de orçamento, proposta e o fechamento dessa proposta. Então vamos lá, vamos falar de orçamento primeiro. O que envolve o orçamento? Existem algumas variáveis, lógico, que você precisa ter o conhecimento para você não errar no orçamento. Tá? A grande maioria das pessoas querem fechar um orçamento por metragem quadrada. Eu estou falando de 90% ou mais de pessoas envolvidas no ramo que querem trabalhar por metragem quadrada. No entanto, metragem quadrada tem variações. Como assim metragem quadrada? Edgar, você está querendo confundir a minha cabeça? Gente, não é isso. Metragem quadrada tem variações. Por quê? Porque existe, por exemplo, a dobra da bandeja. Só na dobra da bandeja que você pegou, dobrou 25 milímetros para cá, 25 milímetros para cá, para cima, para baixo, tá? Você já tem uma área maior. Então você tem uma área de visualização diferente da área de comprometimento do material. Você está percebendo que existe uma variação? Então, você vai formular isso daí e você vai ter também a subestrutura, aonde essa placa de ACM vai estar colocada. Tá? Você vai colocar uma subestrutura
de alumínio, você vai colocar uma subestrutura de aço, de ferro. Tá? Também tem variação. Sabemos que o alumínio tem um preço diferenciado do aço, do ferro. Então, você está percebendo uma variação. Parafuso. Você vai utilizar o parafuso para fixar a placa. Tá? Não importa hoje se nós estamos trabalhando em orla marítima ou se dentro de um centro urbano. Tá? Parafuso que você usa, parafuso de aço inox. Perfeito? Aí você vem com um tarocel, um fundo de junta, tá? E você passa o silicone. Que silicone que você vai passar? Existe a possibilidade, sim, de você passar um silicone acético. Tá? Eu aconselho você passar um silicone neutro. Que silicone que você vai passar? Tem diferença de valor na cor do silicone? Tem diferença. Teu cliente, ele deve estar em sintonia com você, aonde você vira para ele e fala assim, vamos utilizar um silicone preto? Não, bacana, vamos utilizar um silicone preto. Você já imaginou se você faz o orçamento com silicone preto e aí o teu cliente quer um silicone marrom? Perceba, gente, são detalhes de orçamento. Mais um detalhe, e isso daí eu acho muito importante, é o equipamento que você vai estar utilizando para a colocação das placas. Vou te dar um exemplo, e isso daí é muito bacana. Perceba o seguinte, você vai utilizar um andaime. E aí o teu cliente vira para você e fala assim, olha, eu vou te emprestar o meu andaime, porque o meu andaime, com o meu andaime na obra você vai economizar, e aí você pode me dar um desconto. Jogada dele, lógico. Tá? Aí você entrou na dele, você deu desconto para ele, porque você vai utilizar o andaime dele, e na hora que você vai instalar a placa, que você precisa do andaime, é pedreiro usando andaime, pintor usando andaime, eletricista usando andaime. E quando que você vai usar o andaime dele? Você precisa fazer a obra. Então perceba as mutretas, né, os macetes que a gente tem que ter para poder fazer um orçamento bem feito. Tá? Outro detalhe importantíssimo no orçamento. Nós ainda continuamos no orçamento. Você vai pegar e vai embutir o imposto. Você tem que pagar um imposto. Você vai soltar uma nota fiscal. Tá? A tua região, ela tem imposto, você paga simples, você é EIRELI, EPP, limitada. Perceba a variação da tributação que você tem dentro da sua região. Mais um detalhe, uma pegadinha. Tá? Você está numa cidade e você vai prestar o serviço em outra cidade. Tá? Pode ter variação de imposto, tá? De uma cidade para outra. Você pode ter que pagar tributação a mais por causa de uma outra cidade que você não é daquela cidade. Tá? Detalhe, gente, orçamento é importantíssimo. Tá? Eu vou falar isso, talvez eu não devesse falar isso daqui, mas você tem que saber que o seu cliente sempre vai te pedir um desconto. É lógico, ele precisa fazer uma negociação. Então, você tem que saber que dentro do seu orçamento, você tem que ter uma gordura para queimar. Se você não tiver essa gordura para queimar e você chegar com um preço liso lá, ele vai te espremer. E aí como que você vai fechar se o teu preço é aquele preço seco? Você está entendendo os detalhes da formulação do orçamento? Aí a gente vem com a proposta, tá? E na proposta você vai entregar a proposta para o cliente. Tem muita gente que gosta de dar uma floreada. São 5 páginas, 10 páginas de apresentação da proposta. Gente, isso aí é muito variável e tem a ver com o teu processo de venda. E você tem que conhecer o teu cliente
muito a fundo para você ver se você vai entregar 3 propostas, se você vai entregar uma proposta, 3 folhas, uma folha, 10 folhas dentro da proposta. Edgar, você está me falando isso, mas eu não estou entendendo você. Vou te explicar, vou te dar um exemplo. Quando você chega num cliente e você vai pesquisar o que o cliente está querendo de você, você tem que fazer uma pergunta para que o teu cliente utilize a memória. Olha só a sacada. A aula de venda é isso, hein? Você perguntou para ele quanto tempo faz que ele tem aquele empreendimento, ou seja, você está pesquisando, fazendo com que ele utilize a memória e de olho no olho dele. Você não perde a chance de olhar no olho dele. Teu cliente olhou para cima, eu tenho esse imóvel, tenho esse empreendimento há X tempo. Tá? Você sabe que ele é visual, tá? Ele olhou para cima. Se ele olhou para o lado, eu tenho esse empreendimento há tanto tempo. Tá? Ele é auditivo, ele olhou para o lado. Tá? Se ele olhou para baixo, eu tenho esse empreendimento há tanto tempo, ele é sinestésico. Você tem 3 tipos de cliente. O cliente visual, ele gosta de ver, ele gosta de gráfico, ele gosta de coisa colorida. Se o cliente é auditivo, ele olhou para o lado, o que ele gosta de ouvir aquilo que você tem a oferecer para ele. Tá? Se ele olhou para baixo, ele é sinestésico, é o cliente que gosta de pegar o material. Tá? Dentro desses 3 clientes, você tem que ver a possibilidade de apresentar a tua proposta. Visual, colorida. Auditivo, você leva uma proposta pequena, mas aí você vai e vai tentar até tomar um café com o cliente, vai ganhar o cliente aqui. Tá? Se o cliente olhou para baixo, ele é sinestésico, você vai pegar uma caixa, encher de amostra, sentar na frente dele, esparramar aquelas amostras na mesa dele, que é aí que ele vai sentir firmeza para comprar de você. Só voltando, dando uma recapitulada lá no orçamento que eu falei para vocês, eu me entusiasmei para falar da proposta para vocês, mas dando uma recapitulada, um detalhe que vocês não podem deixar de colocar: a tua mão de obra. Você vai trabalhar com quantos funcionários nessa obra? Você vai ter que fazer a obra em horário comercial, fora de horário comercial, à noite. Como é que você vai trabalhar naquela obra? Poxa vida, mas à noite eu nunca trabalho. Alguém já trabalhou em shopping? Não existe outro horário para trabalhar num shopping a não ser à noite. Você já trabalhou em prédio comercial? Né? Você não consegue colocar um martelete para fazer uma furação em horário comercial. Você tem que trabalhar ou à noite ou final de semana. Né? Todos esses detalhes precisam ser levados em consideração. Então, horário de trabalho, a tua equipe de trabalho, você vai colocar um ajudante, 2, um meio oficial, 2 meio oficial, um oficial, um meio ajudante, um meio oficial e um ajudante, 3 pessoas, 4 pessoas. Tá? Você vai ter que trabalhar no andaime, no balancinho. Você percebe a variação que existe? Tá? E falando em variação, ACM, nós temos uma gama gigante de variação de ACM. Nós temos pintura, vamos começar com pintura de ACM. Nós temos o verniz tradicional, o PVDF, nós temos o verniz com uma proteção a mais, que é o Kynar 500, nós temos pintura nano, que envolve nanotecnologia, onde a rugosidade da pintura é muito baixa. Então, só de pintura eu já falei 3. Cada uma tem um grau, uma variação de tempo de garantia. E aí entra a especificação técnica do ACM. Qual é a espessura? Você vai trabalhar com 4, 5,
milímetros, a placa de fora 0,5, a placa de dentro 0,5, a placa de fora 0,5, a de dentro 0,3, o miolo, o núcleo, né, de polietileno, ele é simples de polietileno ou ele é composto com FR? Muitos chamam de fire resistant, outros resistente a fogo. É quase a mesma coisa, tá? Mas qual é o ACM? E, logicamente, isso aí tem uma variação de valor grande, que você precisa estar inteirado junto com o seu fornecedor para que você saiba o que você precisa colocar na proposta. E só para que você não esqueça, veja, nós estamos falando de uma mentoria, tá? Você já percebeu que se você não tiver todas essas informações, você vai ficar perdido? Você já percebeu que dentro da mentoria eu vou trazer para você esse conhecimento, a informação confiável, um network que você vai encurtar o tempo, aquilo que eu já falei lá atrás. E já falei de muita coisa, mas antes de fechar, né, antes de falar de fechamento, compartilhar com vocês a história de um projeto que chegou à minha mão, o fechamento da fachada em ondas, várias ondas, lá no Rio de Janeiro. É uma igreja e ele queria fazer tudo em ACM. Eu, em conversa com o pastor, eu expliquei para o pastor quanto o material ACM é nobre e quais os problemas que eu poderia ter com essas ondas. Porque quando você faz a onda, você está entrando, a curvatura não é problema, a calandragem do material não é problema, mas quando você sai com ele para fora, você cria um patamar. No que você cria um patamar, você cria um depósito de sujeira. Eu até perguntei para o pastor se havia pombos naquele local. Ele falou que vários, realmente bastante, naquele local, que essa saída do material iria criar essa plataforma para que os pombos pudessem pousar aqui. E, logicamente, nós teríamos problemas com as fezes desses bichinhos, né? Então, foi visto esse detalhe, levou-se em conta para a arquitetura e, trazendo essa informação para a arquitetura, nós refizemos o projeto. Então, perceba o quanto o trabalho de um mentor está fazendo a diferença num projeto, porque nós estamos falando de uma economia fantástica em limpeza, produto ou algum tipo de repelente para esses bichos que teria que colocar depois. Então, eu falo para vocês, estou compartilhando essa história exatamente para ilustrar o quanto é importante você ter essa mentoria por trás de você. Então, eu falei dos detalhes, né? Até me estendi bastante falando desses detalhes de orçamento e de proposta. E, no caso, se você não alinhavou tudo isso da forma correta, você percebe que ali na frente você pode ter várias surpresas, né? Então, é isso que a gente não quer. O orçamento ele tem que estar redondo. E, estando redondo, nós vamos para aquela parte do fechamento. Você vai chegar para o cliente e vai demonstrar o que você vai fazer. E tem muita gente que já chega com o valor, olha, vai ficar em tanto. Não é só isso que você tem que falar para o cliente. Você tem que demonstrar para o cliente a tua capacidade técnica, comercial,
de executar essa obra. Você tem que transmitir para o cliente segurança, credibilidade, fazer com que ele acredite em você, sabendo, logicamente, que você é capaz de fazer essa obra. E aí você vai pegar, apresentou o orçamento, todo cliente vai querer chorar, todo cliente vai querer dividir em X parcelas, tá? Até o Natal do ano que vem, coisas desse tipo, tá? Muito cuidado com o seguinte: na ânsia de fechar uma obra, você vai ter detalhes que o cliente vai falar assim: eu te dou 10% agora e divido o resto em mais X parcelas. Tá? Cuidado para não financiar o cliente. Cuidado para que você não tenha que colocar a mão no bolso, adiantar dinheiro sem saber se o cliente, mesmo com o contrato assinado, mesmo com todos os detalhes jurídicos que envolve o fechamento, né, toda a papelada assinada, muito cuidado com não ter que adiantar dinheiro para você não se descapitalizar. Quando você fecha uma obra, muito interessante você falar para o cliente: olha, o valor do material, eu vou fazer o seguinte, eu vou faturar direto para você. Então eu vou comprar esse material desta forma e vou faturar para você. Você vai pagar diretamente o material. Você está pagando a placa de ACM. Só a placa de ACM. O resto, silicone, mão de obra já é sua. Mas parafuso são pequenas coisas que você não vai errar na hora do orçamento. Mas isso aí, qualquer firma, qualquer empresa consolidada, ela tem a capacidade de se organizar, de se estruturar para bancar essas pequenas coisas. A placa de ACM, quem banca é o cliente. Combinado? E veja, eu falei de muita coisa agora, acabei de falar de planilha, processo, tudo para mostrar para vocês tudo aquilo que eu já fiz, que já passou. Então, você pode ter até ficado assustado, né? Planilha, processo, projeto. Gente, eu tenho bastante material que eu vou disponibilizar para vocês, mas eu só não quero adiantar agora, tá? Isso aí a gente vai conversar na próxima aula, tá? Mas são planilhas, são templates, são processos de construção para que você possa reduzir o tempo e, logicamente, fazer teu processo de venda, construção do teu orçamento. Então, agora falando do processo de contratação, compra dos materiais. Gente, é uma armadilha você comprar de quem você não conhece. É uma armadilha você comprar do amigo do amigo, tá? Você precisa conhecer este mercado. Se você não conhecer esse mercado, você está arriscado a comprar uma coisa e não receber. Um dos meus clientes e parceiros, né, ele é meu parceiro, ele precisava fazer uma obra branco pérola, tá? Uma das variações de tonalidade de branco que existe no mercado, e ele telefonou para um fornecedor dele que ele já tinha comprado, não é um fornecedor recorrente, mas ele já tinha comprado e ele foi pesquisar preço. E o preço estava excelente para ele. Ele falou: você tem este material? Tenho, está no chão aqui. Papo de vendedor, cuidado com isso. Não, pode comprar. E aí ele financiou a obra do cliente. Ele comprou este material, não fez o faturamento direto para o cliente, foi ele que pagou o material
e a promessa era de entrega em 1 semana. Por incrível que pareça, esse material foi entregue em mais de 1 mês. E assim, com vários surtos desse meu parceiro, fazendo a obra, o material não chegava para ele, tudo porque ele foi confiar numa informação de um vendedor. Você precisa conhecer os teus fornecedores. Eu conheço, se não todos, quase todos, fornecedores desse material no mercado. Sabemos que tem material importado, sabemos que tem material nacional, que é um outro detalhe que você precisa ficar muito atento sobre essas variações, de onde vem o seu produto, tá? Qual é a qualidade do seu produto, porque a partir dela é que você vai dar a garantia para o seu cliente. E pegando o segundo tópico, que é a gestão de equipe, né? Falo para você que é um assunto grande, é um assunto bem extenso. Tem gente que estuda a vida inteira para fazer gestão, tá? E assim mesmo percebe que não sabe ainda tudo sobre como fazer a gestão da equipe, fazer a gestão de pessoas. Afinal de contas, estamos lidando com pessoas. Eu vou falar alguma coisa aqui, não sei se eu consigo abranger da forma como eu me proponho, mas quero passar para vocês uma ideia sobre isso. Quando você vê um time de futebol, tá? Esse time de futebol, ele tem um técnico. Você imagina qual é o objetivo do time? Qual é o que o técnico tem que conseguir? O técnico tem que conseguir que aquele time ganhe o jogo. Tá? Parece simples. Tá? Você está falando com 11 pessoas dentro de campo para que elas entreguem o máximo de si para conseguir o objetivo. Tá? Se aquele cara, se aquele técnico não tiver uma boa capacidade de liderança, tá? E liderança não é bater o chicote nas costas da pessoa, é conseguir com palavras trazer aquela pessoa para perto de você, motivá-la. É assim que você consegue fazer com que a sua equipe tenha um bom desempenho. Se você assistiu filmes aí, você pode ver esse tipo de gestão. Quando a gente fala de filmes como Gladiador, Coração Valente. Coração Valente tem uma cena onde o Mel Gibson ele passa na frente do exército falando várias palavras, onde essas palavras vão dar um choque no exército, aquelas pessoas, para que aquelas pessoas entreguem o máximo dentro da luta. E é isso que você precisa tentar motivar na sua equipe, buscar essa motivação. E isso daí parte de você. Então perceba que eu estou falando para você que você tem que pegar as pessoas, entender o que elas fazem e você orientá-las. Você tem que ser o líder dessas pessoas. E eu já escutei diversas pessoas chegando para mim e falando assim: "Ô Edgar, isso aí não é para mim, eu não consigo fazer isso, tá? Como é que eu faço?" Bom, se você já se autoavaliou que você não consegue fazer isso, então você tem que ter uma pessoa que faça isso, que conecte as pessoas entre si. Você percebeu que eu gosto muito de dar exemplos, né? Acabei de dar exemplo de filme, dei exemplo de uma obra que eu utilizei, que eu fiz. Enfim, tem um desenho animado, Kung Fu Panda 3,
que no desenho ele precisa ensinar uma aldeia, ele precisa ensinar os amigos dele a como se defender de um vilão, de um ataque. E ele começa a se perder, ele começa a ficar preocupado, até que ele tem um insight, porque cada um sabe fazer uma coisa, então ele tem esse insight de fazer com que cada um faça aquilo que sabe da melhor maneira e da forma mais, como que eu posso falar, mais fervorosa, vamos dizer dessa forma, tá? Com mais afinco. Então ele tem esse insight e ele traz isso daí, ele se torna o líder dessas pessoas, fazendo com que cada um faça o melhor de si. Então você não tem que entender o seguinte: se aquele cara sabe usinar a placa da ACM e ele faz isso com maestria, é ele que tem que fazer isso aí com maestria e não colocar outra pessoa para fazer isso aqui. Tá? A outra pessoa tem outra habilidade, então aquela pessoa vai resolver aquela outra situação. Por exemplo, a instalação. Já com vários insights, eu vou passar para você aquilo que eu acho que deve ser uma equipe para que você possa fazer uma obra bacana, tá? Profissionais de instalação e profissionais de bancada, profissionais de dentro da empresa. Profissionais de dentro da empresa, eles vão cortar, usinar, dobrar, colocar os parafusos, as cantoneiras aonde deve ser colocado. Profissionais de instalação são aqueles que vão montar a subestrutura, são aqueles que vão colocar o ACM, as placas no local, que vão fazer o alinhamento dessas placas, que vão colocar o corpo de apoio, que vão aplicar silicone. E aplicar silicone é uma coisa relativamente fácil, mas cada um tem a sua habilidade. Então, aplicar silicone não deve ser para aquele cara para aquele profissional que está dentro da sua fábrica, que ele tem aquela melhor habilidade de cortar, de usinar, de montar. Ele tem que ter a habilidade, sim, de instalar, de passar o silicone com maestria. Saber que ao passar o silicone, ele pode dar o acabamento com o fundo do tubo, com uma espátula correta, né? Para que o silicone fique bem aplicado. Se você tiver as equipes corretas em seus locais corretos, você pode exigir delas o que você necessita, ou seja, uma obra entregue com maestria. Gente, só não se assuste, porque logicamente, eu passei para vocês um modelo para atender grandes obras, né? Mas se a obra é pequena, se a tua estrutura é pequena, não fique assustado. Tá? Tem como você, com 2, 3 pessoas, você fazer todo esse trabalho. Outro item que eu havia falado, que é sobre instalação, pós-venda e relacionamento. Instalação. Vou falar que se não é o coração, é quase ele dentro daquilo que você vai entregar para o seu cliente. Então, sua instalação tem que estar feita da melhor forma. Tá? Prumos verticais alinhados, prumos horizontais alinhados. Falei ali atrás do silicone muito bem passado. Tá? E um detalhe, né? Hoje nós temos a proteção do ACM, que é aquele filme que vem na frente, e este filme a gente recomenda que seja retirado em até 15 dias. Os fabricantes impõem um prazo menor para você retirar o filme de proteção. Eu falo que até 15 dias você não corre nenhum risco. Tá? E se você tiver o processo correto, você consegue em 15 dias instalar
colocar o silicone, tá? E retirar esse filme de proteção. Ou seja, tua obra andando direitinho. Tá? Logicamente, instalou. A primeira coisa que você vai fazer após a instalação é o pós-venda. O pós-venda não é você ligar para o cliente e falar, ó, tá instalado lá, ó, tá bacana, olha, você pode me pagar aquela parcela final. Não é isso. Pós-venda é você pegar, marcar com o seu cliente, ir até o local, verificar com o seu cliente, tirar fotos com ele, mostrar que a sua obra está entregue sem avarias, tá? E uma das partes mais importantes, pegar um papel, um termo de conclusão de obra, tá? Que você já levou, lógico, tá? E aí você dá para o seu cliente para que ele assine isso. Isso daí é uma garantia sua. É uma garantia de que você tem uma empresa redonda, fazendo o trabalho como se deve. Tudo isso gera o quê? Relacionamento. E é numa próxima obra que esse cliente vai lembrar de você. Poxa vida, eu chamei meu parceiro lá para fazer essa obra e ele fez a obra direitinho. Inclusive eu assinei um termo de que a obra foi feita, vou chamar ele de novo. Ou senão ele vai dar essas referências sua para um outro cliente. Porque você vai ficar amigo, né? Você vai ter um relacionamento com o seu cliente, você vai ligar para ele, olha, eu posso indicar uma outra pessoa para que ela tome referências minhas com você? Você criou um bom relacionamento, é evidente que o feedback vai ser o mais positivo possível. Não esquecendo que eu tenho o checklist que você vai fazer, o template que você vai apresentar, todo o processo, eu já tenho isso aí pronto para você. Um detalhe que eu preciso voltar para falar para você, que me ocorreu agora, é sobre gestão de pessoas, gestão de equipe. Você pode fazer a sua empresa andar com 2, 3, ou até mesmo só você, fazer a obra. No entanto, quando você pensa, remetendo ao exemplo de time de futebol, quando você pensa como é que um time ganha um campeonato, como é que ele se sai bem? É com sangue nos olhos. Tá, tudo bem. Pode ser com sangue nos olhos, pode ser com uma camisa bonita, pode ser com uma chuteira bonita, pode ser com a torcida, mas se você não treinar aquele time, não treinar, não pegar ritmo de jogo, ele não vai ganhar nenhum campeonato, tá? A mesma coisa vai acontecer com você. Se você não abraçar essa oportunidade e você treinar você, treinar a equipe, pegar um espaço na tua empresa, colocar 2 montantes de alumínio ali, ou até mais, tá? Simular a colocação de uma placa, simular as variações dessa placa sendo instalada, que ela vai ser instalada com fixação mecânica, parafuso, com fixação mecânica de fita adesiva, você não vai ganhar ritmo de jogo, você não vai ganhar traquejo para fazer a sua obra, para fazer com que a sua equipe ande redonda. Para a sua equipe andar redonda, você também tem que pensar que ela vai andar redonda com você treinando a equipe. Seja dentro, seja fora, a sua equipe tem que participar daquilo que você está fazendo. O projeto é uma coisa importante que eu venho falando lá de trás, tá? Se a sua equipe não estiver inteirada do projeto, se você não pegar e fizer uma reunião com a sua equipe, uma coisa que eu fazia bastante era um brainstorm, que o pessoal do interior chama de toró de parpite.
Então, se você não tiver uma equipe reunida, onde cada um fala uma coisa e você colhe, você aproveita as melhores ideias, a sua empresa não vai andar redonda, a sua empresa não vai ter boas ideias, bons insights. Tá? A mentoria vem trazer isso daí para você. Um dos itens que eu falei para vocês é como vender um projeto e executar sem tirar recurso do bolso. Quando eu falo de vender um projeto, é vender uma obra, lógico. Tá? Você lembra que ali atrás eu falei que você vai fazer o orçamento e você vai faturar direto para o seu cliente? Já está tudo conciso dentro desse item que eu estou falando para vocês. Você vai faturar direto para o cliente, negociando com aquele time de fornecedores, tá, que você tem na sua manga, para que eles te deem bons valores e, logicamente, essa questão do faturamento direto, isso aí não vai interferir em você financiar para o seu cliente, ok? Um dos itens que eu comentei, como economizar, valorar de 15% a 20% a sua obra, o seu projeto. Como que a gente consegue atingir essa margem de lucro só no projeto. Quando eu falo só no projeto, nesse caso eu estou falando de você fazer a obra do jeito que eu falei. Você lembra do orçamento? Todos os detalhes que eu falei, que incluem o fornecimento, você computar tributos, equipamentos, tudo dentro do projeto, do orçamento. Quando você faz o projeto executivo, que você pega todos os detalhes, porque não é só um projeto de mostrar para o seu cliente, de amostragem. Tá? Você pega todos os detalhes técnicos que estão lá. Qual é o ACM, aonde ele vai ser instalado, qual o parafuso que você está utilizando, qual o silicone que você está utilizando. Então você já viu isto daí em projeto. Aí você fez a instalação, você começou a fazer a fabricação e instalação. Lembra tudo que eu falei? Se você está fazendo dessa forma, nós estamos falando que a sua empresa anda redonda e a sua obra está andando redonda. Uma obra sem retrabalho significa até mais que 20%. Mas eu estou deixando aqui essa margem de 15% a 20%. Tá? E, logicamente, isto daí você sente no seu bolso. Quando você sente isso aí no seu bolso, tá? Você vê a sua empresa crescer. Em outras palavras, tudo que eu já falei para vocês, tá? Que vai de encontro ao orçamento, você vai ter dentro desse processo que eu pratico de 15% a 20% de margem acima do lucro. Vamos a outro item, né? Como estreitar relacionamento com fornecedores confiáveis. Gente, o que eu entendo é que você precisa praticar o relacionamento. Como é que você pratica relacionamento com qualquer pessoa? Estando com essa pessoa. Então, visitar o seu fornecedor, eu acho que é fundamental para que você tenha essas condições, né? Não adianta simplesmente o seu fornecedor falar assim, meu preço é X, é o mais baixo que você vai ter. Tá? Isso aí você está indo num papo de vendedor. Tá? Vendedor, ele quer o quê? Colocar o pedido. Se ele vai te entregar ou não, tá? São outros 500. Tá? Você lembra ali atrás que eu falei do pós-venda? Que eu falei que o seu cliente vai ser o cartão de visita seu? Da mesma forma,
o fornecedor, ele tem que criar o cartão de visita dele. De que forma que ele faz isso? Ele vai passar para você outros clientes dele que logicamente foram bem atendidos ou que podem dar boas referências dele, de como que é o tratamento que ele dá, de como que ele entrega o material. A coisa é muito simples, gente. Às vezes é que a gente só está pensando no valor, ali no dinheiro, tá? Menor preço, tá? Que você vai acabar comprando agora pelo menor preço e ali na frente você vai com certeza ter algum tipo de problema de não entrega, porque o seu fornecedor não é confiável. Gente, a coisa não é complicada, a coisa é simples. Tá? Você já ouviu aquela máxima, quem tem 3 tem 2. Quem tem 2 talvez tenha 1. Agora quem tem 1 não tem nenhum. Ou seja, se você não tem fornecedores, vários fornecedores, você com certeza você vai ter problemas em adquirir o material. Você precisa, sim, falar com os seus fornecedores, fazer a visita aos seus fornecedores, tá? Pegar a referência dos seus fornecedores. Quem que você atende? Eu atendo o fulano, mas só uma pessoa? Não, ele tem que atender mais gente. Então você vai pegar e vai telefonar para essas pessoas. Tá? Como que ele te atendeu? Foi tudo bem? Ele te atendeu no prazo? O preço dele é realmente isso? Agora, eu pergunto para você, quantas pessoas fazem isso? Tá? Se você não fizer isso, você não vai ter fornecedores confiáveis. Outro item é como trabalhar em parceria para ter um portfólio robusto. Eu acabei de falar para vocês de vocês construírem um relacionamento com o seu fornecedor. Acabei de falar isso aí para vocês. Então, você vai telefonar para o seu fornecedor, tá? Depois que você já fez a visita, depois que você já conversou com ele, você vai trazer ele para você e vai falar, estou entrando com força nesse mercado, eu estou entrando com vontade nesse mercado, tá? Eu tenho a mentoria do professor Edgar. Tudo isso daí para trazer você perto daquele fornecedor. E aí você vai falar assim para ele, tá? Quais são as obras que você fez? Ele tem várias obras. Seu fornecedor já está no mercado há anos. Tá? Podemos trabalhar numa parceria? Podemos. Tá? Eu vou vender aquela obra e vou falar, eu vou usar o material deste fornecedor. E olha as obras que ele tem, olha o portfólio que ele tem. Você entendeu como se faz? Simples. Está tudo linkado, ou seja, você construiu um relacionamento com os seus fornecedores. A partir daí você já ganhou a parceria e tem o teu portfólio na mão. Comentários, perguntas, não esqueçam, eu preciso de vocês para que a coisa fique melhor para vocês. Tá? Próxima aula, o que a gente vai falar na próxima aula? Prospecção digital, como firmar sua imagem localmente, via digital, assumindo a dianteira na sua cidade, na sua região. Eu vou trazer para vocês um profissional da área, palestrante do Google, trabalha com mercado digital desde 1998. Eu só não tenho certeza se ele vai fazer alguma coisa ao vivo, uma live com vocês, ou se vai ser alguma coisa mais gravada. Mas não percam a próxima aula, imperdível. Todo o conteúdo deste evento, como eu havia prometido, foi e será 100% gratuito, realmente para ajudar o mercado. Porém, na próxima aula,
nós vamos selecionar um grupo de pessoas e abrir uma oportunidade onde eu vou realmente compartilhar um pedaço desse bolo, desse mercado, para que possamos desenvolver algo mais próximo. Para esse grupo de pessoas, eu vou entregar coisas como os meus templates de projeto, segredos de fechamento, propostas e execução. Tá? Vou dar acesso ao meu portfólio para que você possa prospectar grandes obras na sua cidade ou região como meu aluno. Vou acompanhar esse grupo de prospecção, passando pelo fechamento até a entrega. Enfim, eu vou ensinar para esse grupo, no detalhe, um passo a passo para dominar o mercado de ACM. Entregar tudo mastigado, o caminho das pedras para você realmente sair de onde está e para ir aonde você quer chegar, mesmo que você nunca tenha tido contato com esse mercado milionário do ACM. E para finalizar essa aula, eu queria falar uma coisa. Se você já trabalha com ACM, ou se está começando agora, vou te contar uma história. Gente, a história tem a ver com mudanças, tem a ver com gratidão. Estar aberto a mudanças e gratidão. 2018 eu recebi uma ligação, tá, onde estavam pretendendo fazer uma obra, tá, de um retrofit de um prédio. Tá. Edgar, você pode fazer uma proposta para nós? E aí eu fiz, eles me deixaram livre para criar. Era uma obra grande, alguma coisa na faixa de 12 milhões. Na reunião com todos, eu apresentei, apesar deles terem gostado, eles viraram para mim e falaram: Edgar, nós não temos 12, nós temos 3. Fiquei um tanto quanto chateado, porque haviam me dado uma diretriz. No entanto, agora, meio da pandemia, ano passado, chamaram novamente. Olha, Edgar, nós fizemos um novo cálculo e agora a gente não tem 3, mas a gente tem 6. Perceba, se você tinha uma obra em 2018 de 12, eles agora querem fazer uma obra de 6. Você tem que estar aberto a mudanças, tá? Ter a gratidão de poder se deparar com esse desafio e agarrar esse desafio, trabalhar esse desafio e conseguir fazer com que a obra saísse pelo 6. Tá? Se alguém tiver a oportunidade de passar no bairro do Paraíso, você vai ver lá a obra sendo executada hoje. Então, esteja aberto a mudanças, tá? E sempre grato a tudo que puder. Te espero na próxima aula. Tá? Não esqueça, hein? Manda sua pergunta, manda sua dúvida e um forte abraço.